Olá, seja bem-vindo mais uma vez aos 5 propósitos. Antes de assistir o vídeo, já curte, já se inscreve no canal e manda esse vídeo para um amigo que possa se interessar ou que precise ouvir a respeito do que a gente vai falar aqui hoje. A ideia desse conteúdo veio de uma pergunta que eu recebi e eu achei tão importante, tão pertinente, que eu decidi fazer um vídeo para falar a respeito. Olha só a pergunta que eu recebi. Eu tenho uma grande dúvida. Em Salmo 128:2 diz que você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Mas depois que fui convertida, eu entendi sobre palavras e cultos voltados à teologia da prosperidade e como isso anula a pessoa de Cristo. Mas, por exemplo, se eu tenho uma necessidade, como pedir para Deus? Eu, por exemplo, tenho o sonho de ter a casa própria. Se trabalhando muito e conseguir conquistá-la, esse mérito é somente fruto do meu trabalho? Posso atrelar essa conquista a uma preparação de Deus? Espero que tenha sido claro. Sim, você foi muito clara. Essa pergunta foi enviada pela Tamires. Para respondê-la, eu selecionei vários trechos bíblicos e eu vou ler para vocês ao longo da nossa conversa. Mas, primeiramente, o que a gente tem que ter em mente é que nós fomos criados por Deus para um propósito. E olha aí o nome do nosso canal. Fomos criados por Deus para um propósito maior sobre todos os outros propósitos que Ele tem para nós, que é louvá-lo. Nós fomos criados para a glória do nome de Deus. Pense comigo, Deus é suficiente em si mesmo. Ele estava completo, ele estava satisfeito em si mesmo, porque ele é o ser majestoso, poderoso, criador de todas as coisas, e ele não precisa de nós para absolutamente nada. Mas, apesar da definição de amor que nós temos, Deus é a perfeita definição de amor. Ele é amor. E ele compartilhou um pouco desse amor conosco, para a gente amar nossos pares, nossos filhos, nossos maridos. Mas o amor é Deus e a gente tem que ter isso em mente. Se você for parar para pensar, Deus tem muita paciência. E nós temos que ser gratos a Ele a todo momento por essa paciência. Não só a paciência, mas principalmente pelo amor que Ele teve conosco ao nos criar. Pense você que desde a criação de Adão, Deus tem que ter paciência com seres que foram criados, porque Ele queria demonstrar a sua glória, porque Ele queria compartilhar o amor dele com criaturas que Ele gerou para serem frutos desse amor. Mas desde Adão, essa criatura vem se rebelando contra Deus e ferindo a santidade dele por meio dos seus pecados. Então eu refletindo nisso, eu pensei, meu Deus, uau! Agora eu entendi um pouquinho mais sobre a gratidão, porque se fosse para o Senhor olhar para o nosso merecimento, se fosse para o Senhor olhar para o histórico do ser humano, infelizmente nenhum de nós estaria aqui. O Senhor nos criou para o louvor da sua glória. Ele é amor, ele demonstrou o seu amor, ele é paciente. E a gente vai para a principal demonstração desse amor por nós, dessa tolerância de Deus por nós, que foi dar o seu próprio filho, Jesus, para vir à terra, pagar pelos nossos pecados que tanto ferem a santidade de Deus. Pense você, o próprio Deus, depois de ver todo o histórico da humanidade, é claro que Deus não é pego de surpresa, mas o amor dele é tão grande que ele mesmo se fez carne por meio do seu filho Jesus, habitou entre nós e infelizmente foi esmagado pelos seres humanos que são alvo deste amor. Mas afinal de contas, o que é que isso tem a ver com a pergunta da Tamires? Bom, ela diz o seguinte: eu entendi as palavras e cultos voltados à teologia da prosperidade e como isso anula a pessoa de Cristo.
E é com base nessa premissa do amor de Deus por nós que nós vamos avaliar em que medida e como, né, a teologia da prosperidade ataca a figura de Deus e a figura de Cristo. Primeiramente, a ideia em si da teologia da prosperidade é muito perniciosa porque instrumentaliza a relação com Deus ou a figura de Deus e a figura de Cristo. Porque torna o Senhor, o Deus majestoso, criador de todas as coisas, ou tenta fazer, né, com que ele seja um Deus domável. Ela inverte os papéis, como se eu fosse o Senhor e Deus fosse o meu servo. A teologia da prosperidade, ela acaba colocando Deus como uma espécie de gênio da lâmpada, como se a minha relação com ele me colocasse protegido de males e como se o fato de eu adorar a Deus fosse uma condicional para eu ter sucesso na vida, sucesso financeiro, para que eu nunca seja ofendido, para que eu nunca tenha nenhuma espécie de problema, para que eu seja abençoado financeiramente. E isso é um grande engano, porque Deus nunca prometeu isso. Como um exemplo, a gente tem o próprio Jesus, que era o próprio Deus encarnado, e ele sofreu dura perseguição, ele não era rico, ele morreu sendo injustiçado, sendo difamado. Então, a teologia da prosperidade fere a figura de Deus e fere a figura de Cristo, não só na sua ideia de instrumentalização da relação com Deus e do próprio Deus, mas quando a gente vai ao culto, por exemplo, que é o que ela está mencionando aqui, quando ela menciona palavras e cultos voltadas à teologia da prosperidade. E por que que um culto voltado à teologia da prosperidade anula a figura de Cristo? O objetivo do culto público na igreja é exaltar a figura de Cristo, louvar a Jesus, o Deus encarnado, por esse amor que eu falei no início do vídeo. Esse vídeo tem trilha sonora, tá? Feita pelo Biel. E nem sempre essa teologia da prosperidade ela vai ser explícita. Muitas vezes ela vem sutil. Eu vou dar um exemplo para você de quando ela vem explícita. O culto, ele é carolcêntrico, ele é antropocêntrico. Ele busca falar de você, das suas vontades, das suas necessidades, dos seus problemas e do que Deus vai fazer para resolvê-los. Você percebe a inversão de valores? A inversão de papéis que eu havia comentado? E essa mesma teologia da prosperidade, esse antropocentrismo, ele pode estar sutil, ele pode estar velado quando o culto ou quando você mesmo tem essa mentalidade de orar, cear, se relacionar com Deus, ser um momento de devocional, fazer mesmo prosperar esse relacionamento com Deus, mas de uma maneira instrumentalizada. Como se você pudesse fazer algo para Deus ou se aproximar dele visando algo em troca. E é isso que eu chamo de o amor interessado. Em João 4,19, primeira carta de João 4,19, diz que nós amamos porque ele nos amou primeiro. E é aí que eu venho com o contraponto do amor. Por que que você tem um relacionamento com Deus? Você está buscando as bênçãos do abençoador, que é o que a teologia da prosperidade prega, ou seja, eu me relaciono com Deus pelo que ele pode me oferecer. E aí, escancaradamente, você leva os seus planos a ele, tipo, Senhor, eu pensei em fazer assim, 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 eu quero isso, isso e isso, e o Senhor abençoa. Ou, pelo contrário, você busca o Senhor desinteressadamente. Você quer estar com ele por reconhecer esse amor, por reconhecer que ele te amou primeiro e por isso em gratidão você deve amá-lo. O seu amor é interessado ou desinteressado? Você ainda está trabalhando na lógica da teologia da prosperidade? E aí vem esse alerta da teologia da prosperidade agindo de forma sutil, de forma quase imperceptível. Você se apropria dos meios de graça, você corre atrás de um relacionamento com Deus, mas lá no fundo do seu coração tá aquele ídolo. Qual ídolo? Eu mesmo.
o meu bem-estar, o que eu quero receber do Senhor, já que eu sou um servo fiel. Eu ouvi uma pregação do Emílio Garofalo, em que ele cita a idolatria dos israelitas com a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus. E eles estavam indo para a guerra, em alguns momentos, levando aquela arca, aquele objeto, no seguinte sentido: Senhor, aqui está a promessa da tua aliança. Aqui está o objeto que o Senhor falou que por meio dele seria conosco, estaria no nosso meio. Então, eles apresentam essa arca como se fosse uma cobrança. Aqui, Senhor, tá a arca. Quero ver o que o Senhor vai alegar para não nos abençoar. Mas o Senhor não prometeu isso. A lei do Senhor, ela tem condicionais. Se atentares para os meus mandamentos, se me obedeceres, se. E aí, porque a teologia da prosperidade ofende a figura de Deus, ofende a figura de Cristo, porque tira ele do papel de majestoso, de senhor, de provedor, de quem toma as decisões, de quem decide se abençoa, se não abençoa, se dá, se não dá, se cura, se não cura, e coloca você no centro. Em vez de exaltar Cristo e o amor que ele teve por nós, se fazendo carne, para nos conduzir ao nosso objetivo, que é nos reunir a Deus, nos religar a Deus, fazer passar a ira de Deus de sobre nós por ter ofendido a sua santidade. A teologia da prosperidade ofende a figura de Cristo nesse sentido, quando tira todo esse sacrifício, todo esse prover de Deus para nos religar a Ele e te coloca no centro. As suas vontades, o seu egoísmo, a sua idolatria. Isso nos leva ao cerne da pergunta da Tamires. Então quer dizer que eu nunca vou poder pedir a Deus nada? Será que tudo se encaixa nessa teologia da prosperidade? Será que sempre que eu apresentar ao Senhor um pedido, isso vai ser alocado na caixinha da teologia da prosperidade? Vamos analisar. Seguindo aqui a pergunta dela. Por exemplo, se eu tenho uma necessidade, como que eu vou pedir para Deus? Eu, por exemplo, tenho o sonho de ter a casa própria. Se trabalhando muito e conseguir conquistá-la, esse mérito é somente do fruto do meu trabalho? Ou posso atrelar essa conquista a uma preparação de Deus? Primeiro eu vou falar sobre o trabalho e depois eu vou falar sobre como pedir isso a Deus e como essas duas coisas se interconectam. Então vamos lá, Provérbios 6 diz assim: observe a formiga, ó preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena as suas provisões no verão e na época de colheita ajunta o seu alimento. Até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando se levantará de seu sono, tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar? A sua pobreza o surpreenderá como um assaltante, e a sua necessidade lhe virá como um homem armado. Então a palavra de Deus aqui nos exorta a não ser preguiçosos, a trabalhar sim para conquistar as nossas coisas aqui na terra. Ele quer que nós trabalhemos, isso é uma ordem do Senhor para nós desde Adão. O Senhor mandou Adão trabalhar, então é lícito sim que a gente trabalhe, que a gente sonhe e que a gente busque alcançar aquilo que a gente deseja. Um outro texto que nos insta a trabalhar é 2 Tessalonicenses 3, versos 10 a 12, que diz assim, ó: quando ainda estávamos com vocês, nós lhes ordenamos isto: se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. A tais pessoas ordenamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que trabalhem tranquilamente e comam o seu próprio pão. O Senhor é claro nessas duas passagens específicas em nos ordenar ao trabalho e nos proibir de ser preguiçosos. Nós não temos que ser pesados a ninguém, nós temos que semear para colher. E outra realidade que a Bíblia nos traz é a lei da semeadura. Aquilo que a gente planta, a gente colhe. É uma verdade bíblica que você vai encontrar em várias partes da Bíblia. Isso é um princípio que Deus nos deu o poder de escolher. Deus nos deu uma responsabilidade sobre as nossas ações. Isso é um princípio que você vai encontrar ao longo de toda a Bíblia, mas eu selecionei algumas passagens específicas que nos mostram a lei da semeadura. Observe Oséias 8, versículo 7. Eles semeiam vento e colhem tempestade. Provérbios 22, 8. Mais uma demonstração
da lei da semeadura. Quem semeia a injustiça colhe a maldade. O castigo da sua arrogância será completo. Jó 4:8. Pelo que tenho observado, quem cultiva o mal e semeia a maldade, isso também colherá. Provérbios 11, versículo 18, nos diz que o ímpio recebe salários enganosos, mas quem semeia a retidão colhe segura recompensa. Isso significa que sim, caso você trabalhe e conquiste alguma coisa, você deve atrelar isso à preparação de Deus, sim. Afinal de contas, pelo amor, pela paciência, pela misericórdia que Ele tem por nós, Ele nos proveu vida, saúde, o próprio trabalho e todas as condições ali para que aquela negociação acontecesse. Veja, eu não estou dizendo que você deve fazer da sua vida um eterno buscar os seus sonhos e os seus desejos egoístas. E é exatamente por isso que eu comecei falando sobre o amor de Deus por nós e sobre a figura de Jesus Cristo, o Filho. Veja o que o próprio Jesus nos ordena a fazer. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas, ou seja, as coisas materiais que a gente precisa para viver, lhes serão acrescentadas. Nós não amamos ao Senhor porque Ele nos amou primeiro. Então, o objetivo primeiro da nossa vida, porque nós temos vida, nós temos saúde, nós temos um trabalho, deve ser a gratidão ao Senhor. E aí, como que a gente vai juntar todas essas coisas? Como que eu vou definir atrás de qual sonho eu vou? Como que eu vou definir se aquele sonho está dentro dos propósitos de Deus para minha vida? Se isso contribui para o reino de Deus e a sua justiça ou não. Como assim eu devo abrir mão da minha vida e buscar só os propósitos de Deus? Se acalme. Nós temos lá em João, capítulo 14, versículo 13, o seguinte. Jesus falando de novo. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Ou seja, peça e vos será dado. Mas também, lá em Tiago, capítulo 4, versos 2 e 3, que diz o seguinte. Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos próprios deleites. E é aí que a gente começa a juntar todas as coisas. Jesus falou que tudo que nós pedirmos em nome dele, ele vai nos conceder, mas tem uma condicional. Olha só, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos próprios deleites. Ou seja, pedidos egoístas que visam a saciar esse meu ídolo, esse antropocentrismo que muitas vezes é pregado pela própria teologia da prosperidade, são pedidos que não serão concedidos. Então, toda vez que a gente for pedir algo ao Senhor, como alinhar essas duas coisas? Como que eu vou pedir? Eu não posso pedir ou eu posso pedir? Aqui, Tiago nos traz uma orientação bem clara. Claro que a gente pode pedir, a gente deve pedir. O próprio Jesus disse pra gente pedir. Mas a gente deve pedir alinhado à vontade de Deus. O nosso primeiro princípio como filhos de Deus não é fazer com que o reino de Cristo avance. Então, nesse exemplo aqui, eu quero trabalhar porque eu quero ter a minha casa. Qual que é o motivo de querer ter a sua casa? É você alimentar o seu ego e mostrar para os outros que você tem condição de ter uma casa? É você sair da casa de alguém porque você tem muita briga com essa pessoa e você quer se afastar dela? Ou o motivo é para que Deus seja glorificado através da sua conquista? Para que você, através da sua casa, receba pessoas abençoadas, para que o evangelho seja pregado. Esses dias eu li o evangelho e as chaves de casa. Você quer ter um lar para que a sua família viva em harmonia e glorifique o nome do Senhor, para que as pessoas entrem no seu lar e testifiquem que o lar de um cristão é um ambiente de paz, para que você ornamente a sua casa de maneira que dê testemunho que Deus é criador, que Cristo morreu para pagar pelos seus pecados. Então, a gente seguia sempre por princípios. O que eu almejo e o que eu estou pedindo ao Senhor
é para suprir um propósito egoísta meu? Ou é para que o nome de Deus seja glorificado? Porque afinal de contas, fomos criados para que o nome de Deus seja glorificado. Como que a gente louva a Deus? Por meio da nossa vida como um todo. A minha vida dá testemunho se eu nasci de novo ou se eu não nasci de novo em Cristo. Quando recebemos Cristo como nosso Salvador e recebemos o selo do Espírito Santo, o próprio Espírito passa a agir em nós de maneira que a nossa vida como um todo louve ao Senhor. E como fruto desse louvor, tudo que nós fizermos, Paulo diz, tudo o que fizermos, façamos para a glória dele. Qualquer coisa. Então, seja trabalhar, seja pedir ao Senhor, seja orar, seja qualquer coisa que nós façamos, tem que ser para o louvor da glória de Deus. Então, como que eu vou pedir ao Senhor a minha necessidade? E por que eu devo pedir ao Senhor, já que Ele sabe de todas as coisas? Oramos para a própria glória de Deus. Quando nós colocamos os nossos pedidos aos pés do Senhor, pela intercessão de Cristo em oração, nós estamos declarando para Ele que nós estamos na total dependência dEle. Ah, mas eu vou conquistar minha casa através do meu trabalho. Ok, mas se o Senhor não permitir, se o Senhor colocar um impedimento, você pode trabalhar a sua vida inteira e você não vai conquistar a sua casa. Então, quando nós colocamos os nossos pedidos aos pés do Senhor, nós estamos declarando que, Senhor, se eu vivo é porque o Senhor me deu vida. Senhor, se eu tenho um trabalho foi porque o Senhor me preparou. Você está colocando diante do Senhor que você depende dele, não do esforço do seu braço, para conquistar aquilo que é um sonho do seu coração. Porque, afinal de contas, ele é o seu provedor. Então, sim, ele sabe que você quer uma casa, ele sabe que esse é o seu sonho. Mas quando você coloca diante dele, você está glorificando o nome de Deus ao declarar que é na dependência dele que você vai conquistar aquele bem. Olha como que a palavra de Deus é maravilhosa, como que tudo se fecha. Por isso que ele nos ordena trabalhar, sim, mas trabalhar reconhecendo que as forças para o trabalho são uma dádiva do amor de Deus. Que a gente ora para a glória de Deus, porque se ele não nos amasse, não tivesse enviado Jesus para interceder por nós, nós não teríamos acesso ao trono de glória. E por isso, Deus é glorificado mais uma vez, porque eu posso orar, porque eu posso ter sonhos, porque em última instância eu vou conquistar aquilo que eu desejo, porque o Senhor vai me entregar nas minhas mãos. Então, voltando à questão do culto, eu devo pedir ao Senhor? Sim, mas o momento do culto não é para que você seja afagado no seu ego. Principalmente se você ainda não entendeu esse princípio de louvor da glória de Deus. O momento do culto é um momento para a gente entregar ao Senhor o nosso louvor de forma pública, junto com os nossos irmãos na fé, e receber do Senhor instruções e disciplina, como por exemplo esse tipo de disciplina que nós estamos falando aqui. O porquê de trabalhar, o porquê de querer. Vamos supor, você quer muito uma casa. O momento do culto, se for falar a esse respeito, vai ser para te explicar por que que você está querendo essa casa. Para te fazer analisar qual que é o motivo. É para a glória de Deus? Porque afinal de contas você foi criado para a glória de Deus. Então sim, a teologia da prosperidade tira Cristo do centro e coloca você no centro quando inverte todos esses princípios e não só faz com que você tenha a ideia de que Deus está instrumentalizado para o seu prazer, mas também quando torna o culto um palco desse egocentrismo, um palco para que você seja afagado no seu ego, para que Deus pareça um garçom, para que Deus pareça um gênio da lâmpada, sempre pronto a te servir, invertendo os papéis de Senhor como majestoso, passando a ser o servo, e você como servo, como dependente dele, como aquele que dá ordens. Então isso é muito perigoso. Para finalizar, eu gostaria de ler com vocês alguns versículos do Salmo 37 e também de Eclesiastes 11. Vamos lá? Salmos 37. Não se aborreça por causa dos homens maus e não tenha inveja dos perversos, pois como o capim logo secarão, como a relva verde logo murcharão. Confie no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará a segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração.
Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo e como o sol do meio-dia que você é inocente. Descanse no Senhor e aguarde por ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Isso é uma promessa para os nossos dias presentes, mas também é uma promessa para os nossos dias futuros. A gente tem que entender que o nosso alvo é morar eternamente com Cristo. E, de novo, a teologia da prosperidade vai pregar que você deve fugir do inferno, afinal de contas, ir para o inferno é uma má ideia, e você deve buscar ao Senhor para ir para o céu. Novamente, olha como que a instrumentalização é sutil. Você deseja habitar no céu para se livrar do inferno, e aí você cai naquela crítica de Jesus e de João Batista, que chama os homens de raças de víboras por buscarem a ele instrumentalmente só para fugirem de uma ideia ruim, que é perecer no inferno e ir para o céu. Ou pelo contrário, você ama o abençoador por quem ele é e você anseia estar com Cristo para conhecê-lo dia a dia. E aí é que eu volto nessa questão de a instrumentalização da figura de Deus ser tão sutil. Qual que é o seu motivo de querer ir para o céu? O nosso alvo como verdadeiros filhos de Deus é ir para o céu para desfrutar a presença de Cristo, de Deus, viver com o Espírito Santo e aprender dele eternamente. Então, não instrumentalize Deus, tenha como alvo esse amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro, ele é amoroso, ele é paciente. Então nos resta como gratidão amá-lo e desejar estar com ele. Todas as demais coisas ele nos acrescentará para o louvor da sua glória. Então sim, almeje, tenha sonhos, mas não inveje se o Senhor ainda não te deu. E nem trabalhe com um objetivo egoísta, nem fie nas forças dos seus braços para conquistar as coisas. Porém, faça tudo para a glória de Deus. Para provar como esses princípios se interconectam, eu vou ler para vocês Eclesiastes 11. Atire o seu pão sobre as águas e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. Reparta o que você tem com 7, até mesmo com 8, pois você não sabe que desgraça poderá cair sobre a terra, ou seja, não fique ajuntando tesouros de maneira egoísta. Quando as nuvens estão cheias de água, derramam chuva sobre a terra. Quer uma árvore caia para o sul, quer para o norte, no lugar em que cair ficará. Quem observa o vento não plantará, e quem olha para as nuvens não colherá. Lei da semeadura de novo. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, os ossos, no corpo de uma mulher grávida, também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. Plante de manhã a sua semente e mesmo ao entardecer, não deixe as suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. A luz é agradável e é bom ver o sol. Por mais que um homem viva, deve desfrutar a sua vida toda. Lembre-se, porém, dos dias de trevas, pois serão muitos. Tudo o que está por vir não faz sentido. Ou seja, tudo que a gente vive aqui é vaidade, vai passar. A nossa vida é um sopro. Só nos resta compreender que esses princípios tão valiosos de que nós fomos criados para a glória de Deus e que nós devemos viver focados no reino de Cristo. Vou ler para vocês Mateus 6, a partir do versículo 26. Observem as aves do céu, não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão em todo o seu esplendor vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas.
Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Então, como conclusão de tudo isso que a gente falou, os princípios de Deus se unem. Trabalhe porque é uma ordem do Senhor, mas não faça disso o foco da sua vida, porque se você nasceu de novo em Cristo Jesus, você vive para o louvor da glória dele. Tudo que você faz, seja trabalhar, seja se alimentar, seja viajar, seja qualquer outra coisa, é para que o reino de Cristo avance. Você é uma Bíblia aberta, as pessoas devem ver Cristo em você. As pessoas devem compreender o Evangelho ao olhar a sua forma de viver, a sua forma de trabalhar com diligência, porque isso é uma ordem do Senhor. A sua maneira de sonhar, colocando sempre o Senhor em primeiro lugar. Por que você almeja o que você almeja? Será que você está instrumentalizando o seu relacionamento com Deus, mesmo de maneira sutil, utilizando os meios de graça somente para que um desejo seu seja satisfeito? Ou você está entregando tudo aos pés de Cristo? Tem um louvor que fala assim: só quando nós colocarmos tudo diante do altar de Deus, a nossa vida, os nossos bens, a nossa família, os nossos sonhos, o nosso trabalho, só então nós perceberemos que o Senhor tem poder, porque nós pararemos de correr atrás disso com as nossas próprias pernas e entenderemos como cada bênção se aloca, como cada bênção se completa no quebra-cabeça das nossas vidas para a glória do nome de Deus. Lembre-se, não é errado pedir, porque quando colocamos diante do Senhor o nosso pedido, nós estamos confiando nele para prover as nossas necessidades e colocando o Senhor no lugar em que ele tem que estar, que é Senhor, provedor, majestoso. Mas também devemos sondar o nosso coração para entender se o motivo do nosso desejo é para a glória do nome de Deus. Por fim, devemos tomar muito cuidado com a teologia da prosperidade, seja de forma escancarada, que rouba a centralidade da figura de Jesus em nossas vidas, em nossas mentes e em nosso viver, em nosso fazer. Nós devemos também nos preocupar em não fazer do culto público um momento de afago para o meu ego, ou seja, retirando a figura de Cristo, que deve ser louvado e engrandecido, e me colocando como prioridade, porque a nossa vida é um sopro e o nosso alvo é viver com Cristo eternamente para o louvor da glória de Deus. E finalizando, paute sempre a sua vida nesse versículo. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Ele nos ama e ele tem paciência conosco, por isso nós devemos ser gratos a ele todos os dias. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de curtir, compartilhar com um amigo e não se esqueça também de se inscrever neste canal. Espero que tenha ficado claro para vocês. Se não, coloca aqui nos comentários. Agora sim. Tchau!